Na verdade, o monarca chama ardente ainda estava em guarda contra Malinda e Leilin. Sem levar em conta o plano secreto de seu oponente antes, as dezenas de bolas de cristal que Leilin mandou e explodiu fizeram parecer que ele estava prestes a lançar algum feitiço. Isso já fez o monarca Flame sentir algum desconforto. Essa era uma habilidade similar à profecia e era comum entre magos de alto escalão. No entanto, era extremamente raro que o monarca chama ardente recebesse um aviso tão violento. Assim, ela instantaneamente fez seu movimento e força da alma dourada varreu a área como a lei do fogo cobriu o vazio. No entanto, sua força estranhamente não tinha efeito sobre o nevoeiro vermelho escuro, e não importava o quão quentes as chamas douradas ardiam, as correntes vermelhas escuras de gás ainda fluíam no ar sem serem perturbadas. Droga! Erosão do sol. O monarca chama flamejante levantou mais uma vez sua espada longa no ar, o ponto preto inchando e emitindo uma aura aterrorizante que era ainda mais assustadora do que antes. Isso é cerca de metade da força dos sonhos que eu acumulei. O coração de Leilin também estava doendo. Havia um limite para quanto Dream Force ele poderia armazenar. Ele precisava usar embarcações da Dreamscape, por essa razão, gastara muito do que adquirira. Pode-se dizer que, para criar esse ambiente, ele tinha jogado a maior parte de seus ganhos da Dreamscape. No entanto, foi porque ele colocou essas poupanças que os efeitos foram extraordinários. Leilin podia sentir a densa força dos sonhos espalhando-se pela área, algo que fez com que até os olhos de Malinda brilhassem levemente. A Dream Force não era mais fraca do que o poder das Leus, razão pela qual os fogos do monarca chama ardente tiveram pouco efeito sobre ela. Afinal de contas, ela ainda não tinha compreendido completamente as leis do fogo, ou ela teria avançado até o nível 7 em vez de pairar em torno do rank 6. Neste ponto, os resultados do AI e as digitalizações de chip foram apresentadas diante dos olhos de Leilin. BIP. Emissão de Dream Force completa. Atende aos padrões de uso do Dream Force. Não é como se eu nunca tivesse derrotado um rank 6 antes. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso, e imediatamente um modelo de feitiço complicado e ilusório com raios coloridos foi usado naquele instante. A Dream Force se condensou em marés ilimitadas ao redor de seu corpo. Lua radiante. Dream Force soletra o sonho da distração. Os olhos de Leilin parecem esmaecer, e ondas sem forma envolvem o monarca chama ardente. Isto é, os olhos do monarca mostraram sua confusão quando as ondulações de energia de seu corpo estranhamente pararam completamente. Sonho de distração. Esse feitiço de Dream Force de rank 5 visava a Truel de um Magus, e tinha 90% de chance de ser efetivo em um Magus radiante, levando-os a serem incapazes de se controlar mesmo se estivessem prestes a morrer. Mesmo quando enfrentando um mago de Brea Kingdom, ele teve uma taxa de sucesso de mais de 50%. O monarca chama flamejante estava agora em um sonho, sua trama perdendo seu caminho. Ela era completamente incapaz de se mover, e sua única defesa veio por instinto. Rápido! Eu só posso segurar por 3 segundos. Leilin gritou para Malinda. Eu nunca esperei que você tivesse um trunfo como esse. A cabeça de Malinda olhou para Leilin, os olhos cheios de significado. Imediatamente depois, as chamas começaram a queimar e incinerar a carne e o sangue restantes que ela tinha. Uma figura de alma branca pura surgiu de repente em meio às chamas. Embora eu tenha um forte desejo de expulsar o consciente do oponente e retornar ao meu corpo, não há tempo. A figura da alma de repente rompeu os limites do espaço-tempo e apareceu na frente do monarca chama ardente. Ela estava agora em um estado desanimado, e sua defesa instintiva não teve efeito para Malinda. A figura da alma desapareceu na testa do monarca, todo o processo passando sem problemas. Droga! Saia! A força dos sonhos se dissipou rapidamente, e o monarca chama ardente recuperou seus sentidos. No entanto, sua expressão continuava em empenamento e seus músculos tremiam. Ela levantou abruptamente a mão direita,
como se estivesse tentando tirar algo da testa. No entanto, a mão esquerda agarrou a direita estranhamente. Era como se houvesse duas pessoas lutando em seu corpo. Como esperado, em uma situação sem outros métodos, Malinda escolheu retornar ao corpo principal. Observando isso, um sorriso apareceu nos lábios de Leilin. Malinda era apenas uma alma incompleta, enquanto seu adversário tinha o corpo principal que tinha sido temperado ao longo de milhares de anos. Sua força da alma era tremendamente inacreditável, e Malinda certamente não era páreo para ela. Seu plano inicial era aproveitar a chama ardente e a força do monarca estava em baixa, usando Leilin e o resto para causar um sério golpe no monarca. Ela então destruiria a alma e colocaria seu próprio consciente no corpo do monarca chama ardente. Era uma pena que o monarca da chama flamejante tivesse um método de suprimir os ferimentos em sua alma, o que causara reveses nos planos de Malinda. Felizmente, com o monarca dos céus ajudando nos bastidores e na surpreendente força de Joanna e Leilin, a situação chegou a esse ponto. A situação era atualmente fazer ou morrer. Talvez Leilin tivesse uma chance de sobreviver à caçada de amanhecer, mas Malinda definitivamente iria morrer. Como parte da alma do oponente que havia despertado seus próprios sentidos e queria eliminar a consciência principal, ela definitivamente seria perseguida interminavelmente pelo monarca. Assim, depois de pesar os prós e contras, a única coisa que ela poderia fazer era correr o risco e entrar no mar de consciência da outra parte e se esforçar para alcançar o controle sobre o corpo principal. Embora houvesse um poderoso consciente no mar da consciência, não era como se Malinda não tivesse nenhuma vantagem. No mínimo, ela tinha um aliado em Leilin. O monarca chama flamejante acumulou ferimentos durante as várias batalhas e a autodetonação, mas ela também possuía alguns métodos secretos ou os suprimiu vigorosamente. Foi por isso que ela estava confiante em seu sucesso. Embora suas chances não fossem maiores que 50%, essa era uma opção melhor do que morrer sem que restasse um cadáver. Morra, seu lixo desnecessário. Uma cena incomum apareceu no corpo do monarca. Alguns rostos femininos ilusórios apareceram por conta própria, como máscaras encamadas. Houve malevolência, raiva e até paz em alguns. A única semelhança era que todos pareciam com Malinda. Eu sou o governante das chamas. Como posso perder para você? Um rosto branco ilusório emergiu abruptamente, sua aparência e tom muito parecidos com o monarca flamejante. Pare de lutar. Tu és eu. Além disso, meu controle sobre a lei do fogo não é inferior ao seu. O rosto de Malinda também apareceu. Depois disso, esse rosto mudou para um que era infantil, olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para Leilin. Big Brother, me ajude. Como? A expressão de Leilin era fria. Eu posso suprimir temporariamente suas defesas. Você usa sua força da alma e invade o mar de consciência da chama ardente monarca. Acredite, isso será extremamente benéfico para você. A expressão da jovem Malinda era infeliz e comovente, mas Leilin permaneceu apática. Sim. Definitivamente, há benefícios em experimentar como a energia gira em um corpo de 6 magos, e eu até conseguirei fazer contato com a lei do fogo. No entanto, eu tenho meu próprio método de lidar com isso. Leilin riu, uma intenção maliciosa brilhando em seus olhos. Não se preocupe, eu vou te ajudar agora. Círculos de luz carmesim se formaram nas costas de Leilin, fazendo com que ele se transformasse em um terrível imperador Kemoin, duas gigantescas pupilas âmbar encarando o monarca chama ardente. Você está pensando? A jovem Malinda mostrou a expressão de uma luta antes de ficar em silêncio, e o rosto do monarca chama ardente saiu. Dane de Warlock, o que você vai fazer? Bundles grilhões de ouro apareceu em torno do monarca. Eu obviamente vou ajudar. Uma voz insensível foi transmitida do imperador Kemoin, e uma luz petrificante explodiu e fez com que as algemas de chamas fossem cobertas com uma camada de pedra quando elas se quebraram.
O rabo do imperador Kemoin atingiu impiedosamente o monarca chama ardente, e com um lampejo de luz negra ela voou para trás a uma grande distância. O equipamento mágico defensivo em seu corpo se despedaçou. Com a riqueza do monarca, ela definitivamente tinha pelo menos um equipamento de magia de alto grau em sua pessoa, mas sob o ataque de Lei Lin era tão frágil quanto o papel machê. Isto não foi puramente por causa da habilidade ofensiva do imperador Kemoin. Teve que fazer em parte com não haver ninguém controlando isto. Você, o monarca da chama, parou de falar e o som de ossos quebrando pôde ser ouvido, fazendo com que o rosto da alma se contorcesse de dor. A luz embotada em grande parte. Muito bom. Continue atacando-a e atraia a atenção dela. As luzes brilharam e o rosto de Malinda apareceu. É um prazer fazê-lo, riu Lei Lin, e logo após o estrondo aterrorizante pôde ser ouvido no vazio pactou. A força aterrorizante de uma antiga criatura de nível 5 fez com que o vazio tremesse no mundo. O monarca chama flamejante no centro tinha agora sofrido ferimentos que era difícil até imaginar. Se não fosse pelo apoio da lei do fogo, bem como a durabilidade do corpo de um mago amanhecer muito superior ao das pessoas comuns, ela teria há muito tempo se tornado carne picada. Duas minúsculas almas parecidas com vermes mordiscavam o maior corpo de alma em seu rosto, fazendo com que o chama ardente monarca soltasse gritos de miséria. Gradualmente, a luz da alma diminuiu e permitiu que Malinda ganhasse a vantagem. Boa. Isso é o suficiente, pare de atacar. Quando eu ganhei o controle total sobre o corpo. O rosto de Malinda mostrou sua alegria, mas isso rapidamente se transformou em um grito enfurecido. O que você está fazendo? Ela podia ver o imperador Kemoin que Lei Lin tinha se transformado em constante encolhimento até se transformar em uma serpente que tinha apenas dezenas de metros de comprimento, abruptamente atacando-a. Suas presas estavam à mostra,